Meus amigos, dando continuidade às apresentações sobre as grandes invenções nos meios de transporte, falaremos a partir deste momento sobre as grandes invenções no transporte hidroviário ao longo da história e sua futura evolução. Eu gostaria de informar que esta é a segunda apresentação que eu realizo nessa série sobre meios de transportes. A primeira, no último vídeo, nós apresentamos as grandes invenções no transporte terrestre e dutoviário. Na terceira e última apresentação, nós abordaremos as grandes invenções no transporte aéreo e espacial. Bem, sobre o tema que abordaremos a partir deste momento, eu tenho a dizer o seguinte: o nosso propósito é o de apresentar as grandes invenções que ocorreram com os meios de transporte fluvial, lacustre e marítimo. Fluvial, ou seja, nos rios, o transporte utilizando os rios como caminhos. Lacustre, o transporte utilizando lagos. E marítimo, o que são as viagens transoceânicas. Então, o que nós vamos apresentar são as grandes invenções que ocorreram com os meios de transporte fluvial, lacustre e marítimo, visando o transporte de pessoas e cargas ao longo da história e sua evolução futura. O que eu pretendo fazer, como fizemos da vez anterior, quando tratamos das grandes invenções no transporte terrestre e dutoviário, nós falamos sobre as grandes invenções que ocorreram ao longo da história da humanidade e finalizamos apresentando as invenções que deverão ocorrer no futuro. Quer dizer, as mudanças que vão ocorrer no futuro. Isso nós apresentamos no vídeo anterior, quando tratamos das grandes invenções do transporte terrestre e dutoviário. Nesta oportunidade, vamos falar sobre a evolução do transporte hidroviário ao longo da história e também mostrar quais são as prováveis evoluções futuras. De início, é importante observar que o uso de embarcações se constituíram em um dos primeiros meios de locomoção inventados pelo homem e foi crucial para o desenvolvimento da humanidade. Desde os tempos mais remotos, os barcos têm sido usados como meio de transporte. No início eram utilizadas canoas, feitas em tronco escavado. Pegava um tronco de uma árvore, escavava esse tronco e com isso produzia as chamadas canoas. Então, como eu disse, no início eram utilizadas canoas, feitas em tronco escavado para atividade de pesca e transporte de curta distância. As canoas são consideradas as primeiras embarcações utilizadas para o transporte de pessoas e de carga. Aproveitando a correnteza da água ou usando remos, os navegadores moviam as canoas, percorrendo pequenas distâncias. Com o tempo, foram inventados os barcos à vela, que se moviam impulsionados pela força do vento. O desenvolvimento das embarcações e a descoberta de novas técnicas de navegação
tornaram possível os seres humanos atravessar rios, mares e oceanos, vencendo longas distâncias no transporte de passageiros e de cargas, além de utilizá-las como armas de guerra. Das canoas de madeira às grandes embarcações, como os modernos transatlânticos, houve muitos progressos. E é sobre isso que nós vamos falar. Para começar, vamos falar da invenção das primeiras canoas e dos barcos à vela. Há registros de embarcações encontradas em um acampamento primitivo com cerca de 40 mil anos e descobertas em Creta, datadas há 130 mil anos atrás. As mais antigas embarcações encontradas por arqueólogos possuem de 7 a 10 mil anos. No Museu Drentes é possível visitar um barco construído com tronco de pinos entre 8.200 a 7.600 anos antes de Cristo. Os antigos egípcios se destacaram, primeiro, no desenvolvimento de embarcações fluviais, que com o passar do tempo, vários tipos de barcos e navios foram construídos para pesca, comércio, transportes especialmente de pedras, para a construção das pirâmides, procissões, realização de procissões e viagens. O rio Nilo proporcionou um excelente meio de transportes. Todas as cidades e a região podiam ser alcançadas por barcos. Um barco dos mais antigos do mundo, com cerca de 4.500 anos, foi encontrado na pirâmide de Quéops. Alguns pesquisadores acreditam que o faraó pretendia usá-lo após sua morte. E o primeiro registro de um navio à vela é retratado em um pote egípcio que remonta a 3.200 anos antes de Cristo. Um dos mais notáveis avanços na construção de barcos foi o uso de peças de madeira que se encaixavam e o uso de cordas para juntar as partes. Quando o barco de Quéops, que eu já citei anteriormente, foi achado, ele estava desmontado. O barco tinha mais de 1.200 peças e a embarcação não utilizava nenhum tipo de metal para sua fixação. Esses barcos eram feitos de madeiras nativas ou coníferas do Líbano. O cedro era importante como material de construção naval. Também usavam veleiros com vela quadrada. 3 tipos de barcos para diferentes fins foram feitos no Antigo Egito. As jangadas de junco simples foram usadas principalmente para caçar em pântanos. Eventualmente, barcos de madeira mais fortes foram usados para longas excursões oceânicas, bem como para transportar blocos de pedra na construção de monumentos, como as pirâmides, pesando muitas toneladas. Para uso na construção de seus navios oceânicos, os egípcios importavam cedro das áreas costeiras do Líbano ou da Síria. O terceiro tipo de barco era feito com papiro. Os barcos foram usados para atividades diárias como caça ou cerimônias religiosas. Eram feitos de feixes de juncos de papiro unidos. A marinha egípcia participou da guerra e apoiou forças terrestres durante os tempos de expansão do Império, como contra os hititas. Uma combinação de leme de direção, remos e velas quadradas tornaram os navios de guerra egípcios altamente manobráveis. Os projetos de casco incluíam armas levantadas
para se defender contra arqueiros inimigos. Plataformas elevadas para disparar setas e garras dianteiras para afundar navios inimigos. Os marinheiros egípcios tiveram que confiar nas estrelas ao penetrar no mar. Por volta de 2.500 anos a.C., barcos egípcios estabeleceram comércio entre a foz do rio Nilo e a terra de Canaã, enquanto a civilização suméria navegava entre os rios Eufrates e Tigre, no Iraque, saindo do Golfo Pérsico e estabelecendo comércio com a Índia. Em 800 a.C., os fenícios estabeleciam colônias na Espanha e no norte da África. Todos esses fatos que há pouco relatamos foram dados que nós obtivemos de várias fontes. Mas o que eu procurei mostrar é que as diversas nuances que ocorreram durante todo esse processo de desenvolvimento e também os locais onde eles ocorreram. A utilização dos barcos à vela tornou possível navegar distâncias maiores. Aí já houve um grande avanço. A partir do momento em que passou-se a utilizar barcos à vela e não a remo. Porque antes do barco à vela, os barcos eram movidos com o uso de remos, que normalmente eram trabalhados com mão de obra escrava. Os escravos é que moviam os remos. Geralmente os escravos eram de guerreiros, de povos vencidos em guerras, que os povos vencedores transformavam em escravos e os obrigavam a trabalhar para eles. Então muitos desses remadores eram antigos guerreiros de povos vencidos que eram colocados para executar essa tarefa. As galés, inicialmente movidas a remo, ganharam uma vela quadrada em um único mastro. Podiam assim velejar a favor do vento. Técnicas de orientação e navegação pela observação das estrelas já eram comuns no início do cristianismo, ou seja, mais de 2.000 anos atrás. Já as pessoas se orientavam pelas estrelas, sobretudo no mar. Essas técnicas foram perdidas pelos europeus durante a Idade Média, mas conservadas pela civilização árabe e reaprendidas pelos portugueses e espanhóis na Era do Descobrimento. O desenvolvimento da astronomia, da geometria esférica pelos gregos e a demonstração da esfericidade da Terra por Aristóteles possibilitaram o desenvolvimento de conceitos de latitude e longitude. No início da Idade Média, as embarcações se tornaram maiores, mais robustas e mais engenhosas. A navegação na Idade Média, sem o estímulo do comércio, pouco evoluiu. Com o Renascimento e com a Revolução Comercial, que aconteceu a partir do século XVI, começa a Idade de Ouro dos veleiros. O aperfeiçoamento dos barcos à vela deu origem às caravelas. Elas foram inventadas pelos portugueses há cerca de 600 anos.
As caravelas eram embarcações mais ágeis e velozes e possibilitaram a realização de grandes viagens marítimas. A caravela portuguesa é um dos primeiros exemplos de um navio pequeno, mas altamente confiável para viagens oceânicas, que permite o início da expansão marítima e a descoberta do resto do mundo pelos europeus. Foi a bordo de caravelas que ocorreram as viagens do descobrimento da América com Cristóvão Colombo, de Vasco da Gama às Índias e do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Com a invenção do barco à vela e a utilização da força do vento, tornou possível o deslocamento de pessoas e mercadorias por distâncias cada vez maiores. A travessia do Oceano Atlântico só foi possível, entretanto, com a descoberta das correntes marítimas do Atlântico Norte e do Atlântico Sul. Essa foi uma grande descoberta que ocorreu naquela época. De modo que os navegadores, conhecendo essas correntes marítimas, passaram a utilizá-las a seu favor. A China já era uma potência marítima muito antes dos portugueses e espanhóis. Muito antes dos portugueses e espanhóis explorando os oceanos. Os chineses dominavam a técnica da navegação e a construção naval. Seu maior expoente foi um eunuco muçulmano chinês, chamado Zheng He, que nasceu em 1371 e faleceu em 1433. No período de 1405 até 1433, ele navegou 7 vezes para o Sudeste Asiático e para o Oceano Índico. Sua frota era a maior do mundo na época. Consistia em mais de 200 navios e cerca de 27.800 marinheiros. Os chineses a chamavam de navios do tesouro. Os navios usados em todo o Oceano Índico, os juncos, refaziam algumas das mesmas rotas tomadas por Ibn Battuta, chamado de viajante do islamismo, e o maior viajante dos tempos pré-modernos. Marco Polo, que viajou ao Oriente, também descreveu juncos, afirmando que eram na maior parte construídos de madeira, que era chamada abeto ou pinho, e possuíam um andar chamado de convés. Neste convés haviam geralmente 60 quartos e cabanas, em alguns mais e em outros menos, e 4 mastros com velas, que frequentemente acrescentavam 2 mastros, que eram levantados e guardados toda vez que desejavam, com 2 velas de acordo com o estado do tempo. A escola de Sagres, em Portugal, desenvolveu também no século XV a tecnologia de construção das caravelas, bem como as técnicas de marinharia e navegação, necessárias às grandes viagens dos descobrimentos. Então, estas são as informações que eu tenho a lhes passar a respeito da invenção das canoas e dos barcos à vela. Agora vamos falar da invenção do navio a vapor, que representou um passo à frente em relação aos barcos à vela. Depois das caravelas, vieram os primeiros navios a vapor, que surgiram há cerca de 200 anos atrás, com embarcações utilizando máquinas a vapor. Por isso são chamados navios a vapor, que foram desenvolvidas. Essas máquinas a vapor foram desenvolvidas para mover grandes navios. Um navio a vapor é uma embarcação propelida por um motor a vapor. As primeiras embarcações a vapor permitiram que as viagens marítimas ficassem mais rápidas
e que o comércio exterior fosse expandido. É importante observar que esses navios a vapor utilizavam a vapor para utilizar as máquinas de propulsão do navio. Mas para que esse vapor fosse produzido, era necessário que existisse grande quantidade de carvão. Então era utilizado o carvão mineral nessas embarcações como combustível. E na medida em que esse carvão era aquecido, fazia com que a água acumulada no reservatório produzisse vapor. E esse vapor acionava as turbinas que faziam com que o navio pudesse operar. Então, as primeiras embarcações de vapor permitiram que as viagens marítimas ficassem mais rápidas e que o comércio exterior fosse expandido. Você vê a importância do navio a vapor. Possibilitou o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento do comércio, na medida em que as embarcações elas se tornaram mais rápidas. São tipicamente caracterizados por possuírem grandes chaminés, os navios a vapor. A difusão da invenção da máquina a vapor, desde James Watt, a máquina a vapor, ela originalmente era utilizada na indústria têxtil. Depois ela se difundiu para vários ramos da indústria. Mais tarde ela foi utilizada na ferrovia para acionar as locomotivas. E no terceiro momento, a máquina a vapor passou a ser utilizada para promover o acionamento dos navios. E isso graças à máquina a vapor de James Watt, que propiciou o sonho de mover grandes embarcações sem depender dos ventos, o que é normalmente associado a quem primeiro experimentou uma máquina a vapor numa embarcação foi Robert Fulton, em sua viagem no rio Hudson, em New York, em 1807. Modernamente são utilizados nos navios motores movidos a diesel, mas também a gás natural. Atualmente, os navios de carga transportam uma grande quantidade dos mais variados produtos, desde alimentos perecíveis até automóveis, minérios e petróleo. O que eu quero dizer é o seguinte, que os navios a vapor também foram aposentados a partir do momento em que surgiu a possibilidade da utilização do óleo diesel e também do gás natural como combustível para acionar as máquinas que acionassem e movessem os navios. Atualmente, os navios de carga transportam uma grande quantidade dos mais variados produtos, desde alimentos perecíveis até automóveis, minérios e petróleo. Eu diria o seguinte, o comércio internacional depende enormemente do transporte de carga utilizando navios, de modo que mundialmente, quer dizer, há um processo de utilização de navios para transportar produtos de várias naturezas. Inclusive, um grande avanço que houve nesse processo foi o uso de containers nos navios, que facilitaram enormemente o processo de
embarque e desembarque de mercadorias de toda a natureza dos navios. Existem também os transatlânticos, que navegam nos oceanos e se destinam ao transporte de muitos passageiros. Um transatlântico é um navio que pode transportar carga ou correio e ser utilizado para outros fins, como, por exemplo, em cruzeiros de recreio, navios hospital e transporte de tropas em conflitos militares. As viagens transatlânticas começaram no século XIX, com o advento do motor a vapor. Os navios não precisavam mais depender do vento e de outras condições climáticas para fazerem suas viagens. O comércio intercontinental para distâncias cada vez maiores também tornou necessário uma melhoria nas viagens. No começo do século XX, as viagens já estavam bem desenvolvidas, e com esse desenvolvimento veio a competição pela supremacia naval. Alemães, britânicos e franceses competem entre si nos quesitos velocidade, luxo, tamanho e conforto. Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os transatlânticos foram usados como transporte de tropas e navios hospitais. Um ponto que vamos agora tratar mais detidamente são os navios utilizados como armas de guerra. Navios são utilizados também como armas de guerra. Um navio de guerra, ou belonave, é qualquer tipo de embarcação fluvial ou marítima que possa ser utilizada em combates. Normalmente, eles pertencem às Forças Armadas de um país. As mesmas embarcações utilizadas para transporte pelo homem primitivo, como balsas ou canoas, feitas com peles de animais, podem ter sido empregadas durante as guerras tribais. Então, não é de hoje que se utilizam embarcações em guerras. Também em eras primitivas, nos primórdios da humanidade, quando se utilizavam balsas ou canoas, já se fazia guerras também naquela época. À medida que as civilizações vão se desenvolvendo, navios maiores foram construídos e surgiram navios de guerras especializados. Houve uma especialização dos navios de guerra, distintos daqueles usados para o comércio. Os cartagineses herdaram dos fenícios sua tradição naval e impuseram derrotas aos romanos durante as guerras púnicas entre 264 a.C. e 146 a.C. Roma, uma potência terrestre, leva a guerra da terra ao mar também, adotando como tática preferencial a abordagem do inimigo. Alguns navios romanos levavam catapultas a bordo. O uso de canhões de carregar palha-boca, inicialmente com balas de pedra e posteriormente de metal e com uso de pólvora, dá um grande estímulo à expansão europeia. E isto no século XV. Frotas pequenas como a portuguesa podem dominar o Oceano Índico, enfrentando os veleiros locais menos desenvolvidos. O aperfeiçoamento dessas embarcações, dos séculos XVI ao XIX, ocorreu com a construção de navios com 4 ou 5 mastros, armados com bateria de canhões nos bordos. Alguns deles tinham mais de 100 canhões. O desenvolvimento da propulsão a vapor de canhões capazes de disparar granadas explosivas e de construção de blindagem em ferro e aço revolucionaram a guerra naval. Quer dizer, a blindagem das embarcações com o uso do ferro e do aço, e revolucionaram não só o uso de embarcações,
para lidar com a guerra naval, mas também com as embarcações para usos civis também, na medida em que os cascos dos navios modernos são todos eles com esse tipo de blindagem, normalmente de aço. Os primeiros navios encouraçados com blindagem de ferro são empregados para atacar fortalezas em resposta à vulnerabilidade dos navios de madeira altamente incendiáveis. Por exemplo, os primeiros que passaram a utilizar navios com blindagem de ferro e posteriormente de aço foram os britânicos. Não é por acaso que a Marinha Britânica ela se tornou a maior marinha do mundo, até que foi ultrapassada no século XX pela Marinha Norte-Americana. Com a Revolução Industrial, o Reino Unido passou a fabricar navios com blindagem em ferro inicialmente e posteriormente em aço. E com essa blindagem eles levavam vantagens, não só com relação à blindagem, mas também com o poder de fogo, porque os canhões ingleses, desenvolvidos pelos ingleses, eram mais desenvolvidos, mais evoluídos tecnicamente do que os utilizados, por exemplo, pela França, pela Espanha, com países com os quais o Reino Unido se debateu pelo domínio mundial naquela época. Uma embarcação que pode ser utilizada tanto para fins civis como para militares é o caso do submarino. A invenção do submarino é uma embarcação especializada para operar submersa. E ela passa a dar uma nova dimensão à guerra naval. O submarino foi largamente usado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, sendo empregada por todas as grandes marinhas atualmente. Quem inicialmente utilizou o submarino foram os alemães, na Primeira Guerra Mundial, e produziu grandes estragos nas várias marinhas, inclusive na Marinha Britânica, que era a mais poderosa do mundo. Submarinos civis e submergíveis são usados também, com fins científicos, tanto na água doce quanto na água salgada, para trabalhar em profundidades muito grandes. No século XV, o gênio italiano Leonardo da Vinci é responsável pela criação de outros projetos para exploração aquática. Desenvolveu a ideia de uma nave submarina. Entretanto, foi o matemático inglês William Boring o responsável por analisar todos os aspectos práticos da utilização de lastro para submersão, abrindo o caminho para a criação dos primeiros protótipos de uma embarcação capaz de operar de forma submersa. A questão do lastro é um aspecto muito importante, porque o navio, no caso de um submarino, parte do casco do navio, da parte submersa do navio, vamos dizer assim, é utilizada como lastro. Ou seja, para o navio submergir, então abre uma comporta, a água entra nessa parte do casco do navio, e o navio desce. Na medida que a água penetra nessa parte do navio, então o navio submerge. E se pretende fazer com que o navio volte à superfície, então se esvazia essa área que foi enchida pela água do mar. Então há um processo de enchimento e esvaziamento que faz com que o navio fique submerso ou volte à superfície.
Essa é a técnica associada aos submarinos. E foi William Burne o responsável por analisar todos os aspectos práticos da utilização de lastro para a submersão, abrindo caminho para a criação dos primeiros protótipos de uma embarcação capaz de operar de forma submersa. O primeiro modelo da história do submarino foi criado em 1620 pelo holandês Cornelis Drebbel. Entre os anos de 1578 e 1801, vários projetos de aperfeiçoamento foram executados, como o US Turtle e o Nautilus. Por volta de 1890, com a criação do motor de combustão interna e do aperfeiçoamento dos motores elétricos, o submarino teve um avanço vertiginoso. Os submarinos englobam uma vasta gama de tamanho de embarcação, desde embarcação de 2 pessoas até os submarinos nucleares. Há também submarinos especializados em resgates de submarinos e pequenos submarinos movidos por uma pessoa apenas. Submarinos alemães foram usados durante as 2 guerras mundiais. É um detalhe importante com relação ao uso do submarino para fins militares. A partir de 1955, surgiram os primeiros submarinos nucleares. O submarino nuclear difere dos submarinos movidos por combustível fóssil, caso por óleo diesel, por exemplo. Pelo fato de que os submarinos nucleares utilizam da energia nuclear para produzir vapor para acionar as máquinas do submarino e com ele mover os submarinos. Então, esses submarinos nucleares, eles passaram a existir a partir de 1955 e representou um passo à frente em relação aos submarinos precedentes, que utilizavam fundamentalmente óleo diesel para acionar as máquinas da embarcação. O uso do submarino nuclear mudou significativamente a forma de funcionamento dos meios. Se antes precisavam voltar à atmosfera com frequência, devido ao fato de operar inicialmente com o uso de combustíveis, como é o caso do óleo diesel, agora seriam capazes de permanecer debaixo da água por vários anos seguidos. Haja vista que a capacidade de produção de energia, o uso da energia nuclear, é muito maior do que a utilização dos combustíveis. Por exemplo, eles precisavam voltar à atmosfera com frequência para poder se abastecer de combustível para ele operar. Já o submarino nuclear, ele pode permanecer debaixo d'água por vários anos seguidos. Existem mais submarinos militares em operações do que civis no mundo. Os submarinos são úteis militarmente porque são difíceis de serem localizados. E quando abaixo da superfície, são difíceis de se destruir.
Um grande esforço é empregado no projeto de um submarino para possibilitá-los atravessar a água tão silenciosamente quanto seja possível, de forma a impedir sua detecção. Repito, um grande esforço é empregado no projeto de um submarino para possibilitar que eles atravessem a água tão silenciosamente quanto seja possível, de forma a impedir sua detecção. Com o uso, por exemplo, de sonares. Geralmente se detecta a presença do submarino usando um equipamento chamado sonar. Todo submarino tem condições de iluminação, ou melhor, de flutuação positiva, pesando menos do que a água que ele desloca, de acordo com o princípio de Arquimedes. Para submergir hidrostaticamente, um navio deve ganhar uma flutuação negativa, ou aumentando seu próprio peso ou diminuindo o deslocamento de água. Aquele esquema que eu falei inicialmente. Então, para submergir, o navio ele aumenta o seu próprio peso, colocando mais água, por exemplo, naquele reservatório que eu falei, que funciona como um lastro do navio. Para controlar seu peso, os submarinos são equipados com tanques lastro, já falei, o qual pode ser preenchido com água ou esvaziado com ar pressurizado. Um outro tipo de embarcação é o caso dos porta-aviões, que foram inventados para fins militares. Um porta-aviões é um navio de guerra, projetado com o objetivo principal de enviar e recuperar aeronaves, funcionando como uma base militar em alto mar, ou seja, em pleno oceano. Com o invento de aviões, quando foi inventado o avião, foi pensada a possibilidade deles decolarem e aterrissarem com segurança em embarcações. Em 1910, aconteceu a primeira decolagem experimental de um avião a partir do deck de uma embarcação. O cruzador norte-americano USS Birmingham. E a primeira aterrissagem aconteceu em 1911. A primeira vez que um avião decolou de um navio em alto mar foi em 1912, usando o inglês HMS Hibernia. O primeiro ataque realizado a partir de um porta-aviões aconteceu em 19 de julho de 1918, quando 7 aeronaves decolaram do navio americano HMS Furious. Durante a década de 1920, várias nações começaram a encomendar e construir navios de guerra desenhados para atuar como porta-aviões. Isso permitiu que o casco dessas aeronaves fosse especializada nesse novo papel, resultando em navios superiores àqueles que eram resultado de conversões. Então, no início, se utilizavam navios normais como porta-aviões. Mas, posteriormente, se passou a projetar navios especializados para exercer esse papel de porta-aviões. E é hoje o que acontece normalmente. No fim da década de 1930, os porta-aviões já eram capazes de empregar 3 tipos de aviões: torpedeiros, bombardeiros e caças, que eram usados principalmente para a defesa aérea da esquadra e a escolta de bombardeiros. Então, de modo geral, uma esquadra, quer dizer, uma esquadra é composta por vários tipos de navios de guerra. Nessa esquadra, então, geralmente é acompanhado por porta-aviões. E nesses porta-aviões, o papel desses porta-aviões é a defesa aérea da esquadra, quer dizer, de todo o conjunto de embarcações que estejam operando na área.
e escolta dos bombardeiros, ou seja, os caças, geralmente, eles atuam escoltando os bombardeiros, ou seja, os aviões, as aeronaves destinadas ao lançamento de bombas sobre determinados alvos. Por causa do pouquíssimo espaço disponível nesses porta-aviões, os aviões eram pequenos, geralmente com asas dobráveis, úteis para otimizar o uso do espaço na embarcação. Isso até a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses navios se tornaram a espinha dorsal das forças navais norte-americanas, britânicas e japonesas, dando origem às esquadras de porta-aviões. Geralmente, o porta-aviões permite à força naval enviar suporte aéreo a qualquer ponto do mundo, sem depender de bases locais para preparar operações aéreas. Atualmente, qualquer país que planeja exercer algum tipo de influência estratégica no mundo necessita de porta-aviões. Por não terem o poder de fogo de outros navios de guerra, os porta-aviões são considerados bastante vulneráveis ao ataque direto de outras embarcações, aeronaves ou submarinos. Por isso, os porta-aviões são escoltados por outros navios que têm a missão de protegê-lo. Então, este é o quadro de informações que eu queria lhes apresentar sobre o que aconteceu ao longo da história da humanidade com relação às embarcações, desde a canoa até as embarcações mais sofisticadas que nós temos hoje em dia, desde as embarcações para fins civis até as embarcações para fins militares, conforme nós apresentamos. O que nós vamos falar agora é a respeito das embarcações do futuro. No futuro, o que se prevê, de acordo com a pesquisa que nós realizamos, é que navios se beneficiarão de tecnologias cada vez mais sofisticadas. Navios inteligentes se tornarão parte integrante da realidade que nos cerca. Navios disporão de sonar sofisticado para impedir colisões com icebergs ou de meios que propiciem melhor utilização de energia do navio. Um navio desses usarão melhor as correntes marítimas e pode mesmo evitar maiores danos para o ecossistema. E quando falamos de danos para o ecossistema, tem muito a ver com o lançamento no oceano da descarga de combustíveis, de resíduos das operações dos navios em alto mar e até mesmo nos portos, onde esses navios atracam. A indústria naval vem estudando inovações que colocarão a navegação inevitavelmente em um patamar mais sustentável. Espera-se que nos próximos 10, 20 ou 30 anos surjam embarcações movidas a energia solar, já que existe um grande avanço nos estudos desta tecnologia e sua aplicabilidade em grande escala, ou até mesmo o uso civil da energia nuclear como fonte de propulsão e dos portos inteligentes. Novas tecnologias, quando falamos em portos inteligentes, isso eu falo especificamente das infraestruturas portuárias. Novas tecnologias poderão ser agregadas às infraestruturas portuárias, baseada no conceito da indústria 4.0, na automatização e na digitalização dos portos, por meio da robótica, Big Data, Internet das Coisas, blockchain e inteligência artificial. Os navios cargueiros serão supridos com baterias que serão alimentadas por energia solar e eólica, através de acordos com empresas que operam perto dos portos, onde os barcos serão atracados.
Ali eles poderão ser recarregados e ter sua carga substituída. Além dos carros autônomos, conforme nós falamos no vídeo anterior sobre os transportes terrestres, além dos carros autônomos, poderá chegar a vir dos navios autônomos. Um novo navio cargueiro porta-contêineres, elétrico e sem tripulação, está sendo construído na Noruega por duas empresas. O navio cargueiro elétrico para transporte marítimo de curta distância contará no início com uma tripulação ainda presente, mas em 2022 o navio passará para o funcionamento autônomo, caso obtenha as autorizações necessárias. Este navio, chamado Tesla dos Mares, será tripulado a partir de um centro de controle a bordo durante as primeiras viagens. Depois será controlado de forma autônoma via GPS. As possíveis colisões serão evitadas usando uma combinação de sensores. O primeiro navio de carga autônomo e totalmente elétrico foi construído na Noruega em 2021. É o Yara Birkeland. Vai viajar de Herøya a Brevik, com apenas 3 centros de controle remoto vigiando a viagem. A Yara desenvolveu o conceito pela primeira vez em 2017 e planejava zarpar em 2020, mas a pandemia da Covid-19 atrasou a viagem. Não é o primeiro navio sem tripulação de qualquer tipo a se aventurar, mas é o primeiro modelo totalmente elétrico. É uma embarcação com uma velocidade máxima de 13 nós, de seus 2 sistemas de propulsão de 900 kW. E é importante dizer que sua bateria gigante de 7 MWh levará um certo tempo para carregar. No entanto, Yara acredita que valerá a pena pelos ganhos ambientais. Os grandes navios queimam óleo pesado. Eu lhes falei sobre isso. Um combustível com alto teor de enxofre, que produz uma grande quantidade de óxido de enxofre e compostos de óxido de azoto. A emissão de CO2 de um grande navio equivale a mais de 83 mil automóveis. Observe bem para isso. A emissão de CO2 de um grande navio equivale a mais de 83 mil automóveis. Como existem 100 mil navios no mundo, eles poluem tanto quanto 830 milhões de automóveis. Para evitar este problema, a empresa de transporte marítimo Global Maersk programa instalar velas de rotor para seus petroleiros, como uma forma de reduzir os custos de combustível e as emissões de carbono. A empresa por trás da tecnologia, a Norse Power finlandesa, diz que este é o primeiro sistema de retrofit de energia eólica num petroleiro. O propósito é utilizar energia eólica nos petroleiros. Grande expansão haverá com a propulsão de navios por gás natural liquefeito. Embarcações que utilizam esse combustível fóssil, um dos mais limpos entre os combustíveis fósseis, já são uma realidade e sua aplicabilidade vem aumentando ano após ano. O uso do gás natural liquefeito proporciona não somente uma redução de custos ao armador, principalmente relativos à manutenção, mas principalmente o ganho ambiental. Em comparação com os motores tradicionais, representa uma redução de 99% na emissão de dióxido de enxofre, 85% de dióxido de nitrogênio e 20% de dióxido de carbono. Os avanços na substituição do óleo pesado pelo GNL, pelo gás natural liquefeito, na propulsão de navios, permitirá alcançar a meta da Organização Marítima Internacional de redução de 40% da emissão de gases causadores do efeito estufa até 2030.
Cabe destacar também os grandes avanços na aplicabilidade dos ventos ou energia eólica na propulsão de navios. A energia eólica, com a instalação de velas de rotores, gera energia limpa e renovável. Quer dizer, você colocaria turbinas eólicas no navio que, captando os ventos, promoveria a rotação dessas velas, são chamadas velas de rotores, que acionariam, por exemplo, as turbinas que moveriam a embarcação. Então, a energia eólica, com a instalação de velas de rotores, gera energia limpa e renovável, como fonte auxiliar de propulsão. Ainda funciona como fonte auxiliar de propulsão, trazendo mais sustentabilidade ao setor naval em um futuro próximo. Grandes avanços na redução de consumo de combustível são atingidos também graças ao sistema de recuperação de calor mais eficientes, tipos de pintura da embarcação e até profundas mudanças no design dos cascos dos navios, todas gerando menos emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Uma das mais sustentáveis tecnologias em estudo é a de cargueiros sem tanques de lastro, que visam alcançar a estabilidade dos navios, evitando a descarga da água salgada de lastro, que ao esvaziá-lo podem acarretar sérios impactos ambientais. Devido à inserção de micro-organismos não nativos, como por exemplo surto de cólera e a propagação do mexilão dourado, que causa sérios problemas de crustação em embarcações, tubulações e até em hidrelétricas. Os regulamentos para descarte de tais águas vêm se tornando cada vez mais restritivos e em um horizonte de mudanças, embarcações que utilizam tanques de lastro serão penalizados. Geralmente os tanques de lastro são usados em petroleiros, por exemplo. Para manter a estabilidade da embarcação, como por exemplo, quando o petroleiro está vazio, não está transportando petróleo, por exemplo, nos seus deslocamentos pelo oceano, então ele precisa que o lastro, que ele tem que ter um lastro para poder, enchido de água, manter a estabilidade do navio. Claro que quando, por exemplo, ele enche de petróleo, ele esvazia o lastro, de tal maneira que esvazia e enche o lastro na medida em que enche o petroleiro, os tanques do petroleiro, os depósitos de armazenamento no petroleiro, na medida que enche ou esvazia, então o processo, quando enche de petróleo, esvazia o lastro. Quando remove o petróleo, enche o lastro. Só que nesse processo de retirada de água do lastro, esvaziamento e enchimento do lastro, sobretudo no esvaziamento, se ele, por exemplo, tem uma água que foi captada em um determinado local e chega num determinado porto, e aí ele tem que esvaziar o tanque para poder se abastecer de petróleo, então aquela água ela pode conter impurezas de tal maneira que pode comprometer o meio ambiente naquele local onde o petroleiro se encontra. Então os regulamentos para descarte de tais águas vêm se tornando cada vez mais restritivos. E em um horizonte de mudanças, embarcações que utilizam tanques de lastro serão penalizados. A mudança nos cargueiros sem tanques de lastro, e esta é a grande inovação, é a produção de cargueiros, não só petroleiros, mas qualquer outro tipo de embarcação que transporta cargas volumosas, a
já há a fabricação de cargueiros sem tanques de lastro, que consiste na substituição dos tanques de lastro por tubos longitudinais estruturais, com admissão na proa e descarga na popa, que cria um fluxo constante de água salgada local e promove a pressão necessária para gerar a estabilidade do navio, de acordo com a carga embarcada. A eventual implementação de tal tecnologia na construção naval poderá trazer impactos positivos para o meio ambiente e para o custo operacional da embarcação, uma vez que não serão necessárias uma série de medidas e equipamentos que hoje são utilizados para mitigar os riscos de despejo de micro-organismos em outras áreas. Então, estes são, meus amigos, as informações que eu tenho a lhes passar sobre as grandes invenções no transporte marítimo, hidroviário, seja fluvial, lacustre e marítimo, ao longo da história e sua futura evolução. Com isso, nós cumprimos o segundo vídeo que compõe essa série em que estamos abordando os meios de transporte. Na primeira série, tratamos das grandes invenções no transporte terrestre e dutoviário e sua futura evolução. Hoje, nós apresentamos as grandes invenções do transporte hidroviário ao longo da história e sua futura evolução. No próximo vídeo, falaremos sobre as grandes invenções no transporte aéreo e espacial ao longo da história e sua futura evolução. Com isso, nós fechamos essa série de apresentações envolvendo um tema da maior importância que diz respeito aos meios de transporte, já que é através dos meios de transporte que todos nós nos deslocamos, é através dos meios de transporte que contribuímos para o desenvolvimento do comércio, não só numa cidade, mas dentro do país, mas também internacional. E, com isso, eu achei importante tratar dessa série dessa série tratando dos transportes, dada a sua relevância, a sua importância no desenvolvimento da sociedade, não só nos planos local, nacional e global. Então fica aqui o convite para assistir o terceiro vídeo, que é quando nós iremos apresentar as grandes invenções no transporte aéreo e espacial ao longo da história e sua futura evolução. Espero que tenha sido esclarecedor a nossa apresentação e fica aqui meu abraço fraternal para todos.